Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Flander Martins e hoje vou falar um breve conceito de física do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 2, que vai tratar sobre a semana 3 e 4, refração, o olho humano, localizado no PET na página 67. Iniciando. Lentes esféricas têm por definição um sistema óptico constituído por três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana. As superfícies formam as faces da lente. Agora observe as duas calotas esféricas. Uma representa a calota esférica 1, o meio homogêneo e transparente 1, que está à esquerda. A outra representa o meio homogêneo e transparente, que está indicada pelo número 3. Observe que o meio 2 homogêneo e transparente é representado pela calota que está à esquerda em união com a calota que está à direita. Na definição diz que esses três meios são separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana. Então vou fazer um corte agora e vou separar exatamente essa parte. Observe que temos aqui então uma superfície que ela é plana e a outra superfície que ela é esférica. Então considere os meios externos iguais. Geralmente a gente considera o ar. Qual a constituição de uma lente esférica? Então as lentes esféricas são constituídas de vidro, acrílico ou até mesmo cristal. 2. Elementos geométricos. Considere a lente indicada na figura. Bem, os principais elementos são C1 e C2, que são os centros de curvatura das faces da lente, R1 e R2, que são os raios de curvatura das faces da lente, V1 e V2, os vértices das faces, E, a espessura da lente, e O, o centro óptico da lente. O texto informa o seguinte: considere a lente indicada na figura. Mas onde está essa lente? Essa lente é toda essa união aqui das calotas à esquerda quanto da calota à direita. Então toda essa união aqui entre as duas calotas forma uma lente. E já já eu vou falar sobre a nomenclatura de cada lente. 3. Nomenclatura. Se a espessura da lente diminui do centro para a periferia, ela é dita de bordas finas, e em caso contrário de bordas grossas. Convenciona-se citar o nome da face que tiver o maior raio de curvatura. Quanto ao formato das faces, as lentes recebem denominações diferentes. Iniciando por lentes de bordas finas. Então observe-se que nessa tela aqui nós já temos uma que é biconvexa. Por que biconvexa? Porque esse lado aqui, essa parte externa aqui, ela é simplesmente convexa. E essa outra parte aqui também, ela é também convexa. Então se chama biconvexa, com A. Agora, caso eu faça um corte nela, desta forma, e vou deslocar uma das partes. Logo, agora eu chamo de plano convexa. Por que plano convexa? Porque toda essa parte aqui ela é plana, e essa parte aqui, ó, externa aqui, ela é convexa. Então, plano convexa. Agora, se eu fizer um novo corte e fizer um corte dessa forma, ela passa a ser denominada côncavo, por causa dessa parte aqui interna, côncavo convexa, por causa dessa parte externa. Então a parte interna se chama côncavo, quando ela é representada dessa maneira. E convexa quando é representado dessa outra maneira aqui, como se fosse uma colher. Então a parte interna da colher, por exemplo, é côncavo e a parte externa da colher é convexa. E qual que é a representação? Eu represento ela dessa seguinte forma, com as setas apontadas para cima e para baixo. E vale saber que lentes de bordas finas com a representação dessa forma é convergente. Após falar sobre lentes de bordas finas, agora eu vou falar de lentes de bordas grossas. Na tela já tem uma figura que denomina-se bicôncava. Agora, por que bicôncava? Esse bi aqui representa 2, então são duas partes aqui que são côncavo.
Então, por isso, denomina-se bicôncava. Agora, se eu fizer um corte nessa lente de bordas grossas, eu vou obter uma nova lente, e essa nova lente agora denomina-se plano-côncava. Por que plano? Por causa desse meu lado aqui da lente. Por que côncava? Por causa desse outro lado aqui da lente. Então, imagine aqui a calota esférica, né? Imagine aí. Essa parte aqui interna dessa calota esférica é exatamente chamada de côncavo. Só que aqui denomina-se plano côncava. E se eu fizer um novo corte, eu vou obter uma outra lente. Como denomina-se essa lente? Convexo côncava, porque eu tenho um lado que é convexo e um outro lado aqui que é o interno, que é o lado côncava, que é denominado geralmente como côncavo. Mas quando vamos falar sobre lentes esféricas, lentes de bordas grossas, denomina-se convexo côncava. E como é representada uma lente de bordas grossas? Ela é representada exatamente por essa imagem aí. E uma lente de bordas grossas, ela é divergente. 4. Focos de uma lente. Se o feixe luminoso incidir em uma lente paralelamente ao eixo principal, ele se refrata convergindo para um ponto FI, ou, no caso de uma lente divergente, divergindo de um ponto FI do eixo principal denominado foco principal da imagem da lente. A distância de FI até o centro óptico é denominada distância focal da lente. Na lente convergente FI é real e na lente divergente é virtual. Da mesma forma, denomina-se foco principal o objeto ponto FO do eixo principal em que os raios luminosos dele provenientes ou para ele dirigidos emergem da lente paralelamente ao eixo principal. Existem ainda os pontos AO e AI do eixo principal cujas distâncias em relação a lentes são iguais ao dobro da distância focal, onde AO é o ponto antiprincipal objeto e AI é o ponto antiprincipal imagem. Após falar sobre focos de uma lente, agora vamos falar os 5, os raios notáveis. As figuras a seguir representam o trajeto de 3 raios notáveis. Se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Se um raio de luz incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. Se um raio de luz incidir passando por FO, emerge paralelamente ao eixo principal. 6. Formação de imagens. As imagens fornecidas por lentes esféricas podem ser obtidas utilizando-se 2 dos 3 raios notáveis. Exemplo: posição do objeto. Objeto extenso à esquerda de AO. AO significa antiprincipal objeto, que em relação à lente é igual ao dobro da distância focal, 2F. Como já sabemos, se um raio incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Se um raio incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. Quando os 2 raios convergem, ou seja, se encontram, formam a imagem. Quais são as características da imagem? A característica da imagem é real, menor e invertida. Um exemplo é a máquina fotográfica e também o olho humano. Fiz um exemplo de lente convergente, agora eu vou fazer outro. Posição do objeto. Objeto extenso sobre AO. Como já sabemos, se um raio incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Se um raio incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. Quando os 2 raios convergem, ou seja, se encontram, formam a imagem. Característica da imagem real, igual, invertida. Exemplo: fotocopiadoras tipo Xerox que produzem cópias reduzidas. Terceiro exemplo de lente convergente. Posição do objeto. Objeto extenso entre AO e FO.
Como sabemos, se um raio incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Se um raio incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. Quando os dois raios convergem, ou seja, se encontram, formam a imagem. Característica da imagem: real, maior, invertida. Esse caso é utilizado em projetores e cinema. Mais um exemplo de lente convergente. Posição do objeto. Objeto extenso sobre FO. Se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Se o raio de luz incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. Característica da imagem: a imagem é denominada imprópria, pois os raios refletidos são paralelos, logo não há formação de imagem. Último exemplo de lente convergente. Posição do objeto. Objeto extenso entre FO e O. Se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Agora houve um prolongamento, mas o que isso significa? Continuando. Se um raio de luz incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. Houve mais um prolongamento. E quando há o encontro desses prolongamentos, há a formação da minha imagem. Qual é a característica da imagem? Ela é virtual, porque é formada por meio dos prolongamentos. Ela é maior e direta. Exemplo. Este é o caso de lente de aumento, lupa. Exemplo agora de formação de imagem em uma lente divergente. Posição do objeto. Em uma lente divergente, qualquer que seja a posição do objeto em relação à lente, as características da imagem são iguais. Se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Só que nesse caso de uma lente divergente, vai divergir. O que vai passar por FI será o seu prolongamento. Se um raio de luz incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. Onde houve o encontro do raio e do prolongamento forma a minha imagem. A característica da imagem é virtual, menor, direta. Exemplo. Uma lente divergente é para a correção da miopia. Um outro exemplo é o olho mágico. 7. Estudo analítico das lentes esféricas, convenção de sinais, referencial de Gauss. É constituído por um par de eixos ortogonais com origem no centro óptico da lente. O eixo das abscissas é o próprio eixo principal. Orientação do eixo das abscissas. Eixo dos objetos contrário à luz incidente. Eixo das imagens, a mesma da luz emergente. O eixo das ordenadas tem origem no centro óptico da lente, é perpendicular ao eixo principal e tem sentido de baixo para cima. A respeito dos sinais, observe que, assim como vimos nos espelhos esféricos na última aula, no último vídeo, o objeto e a imagem, quando tem o mesmo sinal, a imagem é direta em relação ao objeto. E, quando o objeto e a imagem têm sinais contrários, a imagem é invertida em relação ao objeto. De acordo com esta convenção, temos que lente convergente, a distância focal é maior do que zero, ou seja, positiva, enquanto a lente divergente, a distância focal ela é negativa. Sobre as equações, então temos a equação do aumento linear transversal e a equação de Gauss. A respeito dos sinais, observe que, assim como vimos nos espelhos esféricos, o aumento linear transversal, quando é maior que zero, ou seja, positivo, o objeto e a imagem têm o mesmo sinal, a imagem é direta. E, quando o aumento linear transversal é menor que zero, ou seja, negativa, o objeto e a imagem têm sinais contrários. Sendo assim, a imagem é invertida. Exemplo. A objetiva de um projetor cinematográfico é uma lente convergente de distância focal 10 cm. Para que seja possível obter uma ampliação de 200 vezes, determinar o comprimento da sala de projeção. Nesse exemplo, não há nenhuma figura, mas nós já estudamos sobre lente convergente e falamos sobre projetor. Então vamos aqui fazer um desenho para a formação da imagem. Então o objeto está
entre o anteprincipal objeto e o foco principal objeto. Como já sabemos, se um raio de luz incidir passando por O, emerge sem sofrer desvio. E se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, emerge passando por FI. Quando os dois raios convergem, ou seja, se encontram, formam a imagem. Nesse caso, a formação da imagem é no anteparo, ou tela. Então temos a formação da imagem nesse anteparo. Note que o comprimento da sala é igual ao valor de P'. Só que o valor de P' eu não tenho. O valor que eu tenho é exatamente o valor de P. Dados. A ampliação, então, é menos 200. A distância focal, como foi informado, é 10 centímetros, positivo. Primeiro, então, vamos utilizar a equação do aumento linear transversal para encontrar uma relação entre P e P'. Vale lembrar que P significa a distância do objeto ao centro óptico e P' é a distância da imagem ao centro óptico. Utilizando a equação do aumento linear transversal, eu tenho que o aumento linear transversal é igual a menos P' sobre P. Observa-se que eu não quero saber nem o tamanho da imagem e nem o tamanho do objeto. Agora eu vou fazer essa relação. Substituir os valores e vou deixar aqui indicado por P' igual a 200P. Então essa vai ser a minha primeira equação. Para descobrir o valor de P, irei utilizar a equação de Gauss. Substituindo os valores que tenho conhecimento e efetuando as operações matemáticas, encontro que P é igual a 10 cm e 5 mm. Sendo assim, obtenho a minha segunda equação. Agora, substituindo a segunda equação na primeira equação, temos que, para obter uma ampliação de 200 vezes, o comprimento da sala tem que ser de aproximadamente 20 metros. 8. Vergência, ou também conhecido como convergência, é o inverso de sua distância focal, ou seja, quanto maior a distância focal, menor a vergência da lente. Então a equação está representada aí, V é igual a 1 sobre F. Uma lente é tanto mais potente quando for sua vergência, isto é, produz um desvio maior na luz incidente. No Sistema Internacional de Unidades, a vergência de uma lente é medida em metros elevado a menos 1, cuja denominação é dioptria, ou simplesmente di. Em receita médica fornecida pelo oftalmologista, são informados os valores da vergência das lentes. É comum o emprego da palavra grau em lugar de dioptria. Lente convergente. Os valores da distância focal e da vergência são positivos. E na lente divergente, os valores da distância focal e da vergência são negativos. Exemplo. Qual lente produz mais desvio na luz incidente? De maior ou de menor distância focal? Resposta. A lente de menor distância focal e maior vergência produz maior desvio na luz incidente. Agora eu vou falar sobre olho humano. A figura a seguir mostra de maneira esquemática as principais estruturas do olho humano. Temos aí a pálpebra, temos essa parte branca do olho que se chama esclerótica, temos a íris, pupila, cristalino, retina, disco óptico, humor vítreo, entre outros. Vou começar a falar sobre os defeitos da visão. Então, vamos partir para a representação esquemática mostrando a formação da imagem em um olho humano. De maneira simplificada, podemos considerar o olho humano como constituído de uma lente biconvexa, denominada cristalino, situada na região anterior do globo ocular. No fundo deste globo está localizada a retina, que funciona como um anteparo sensível à luz. As sensações luminosas recebidas pela retina são levadas ao cérebro pelo nervo óptico. Quando olhamos para um objeto, o cristalino, lente convergente, forma uma imagem real e invertida deste objeto, localizada exatamente sobre a retina.
e nestas condições enxergamos nitidamente o objeto. Embora a imagem formada na retina seja invertida, o cérebro interpreta e descodifica estes sinais que lhe chegam através do nervo óptico, fazendo com que enxerguemos o objeto em sua posição correta. Para muitas pessoas, a imagem de um objeto não se forma exatamente sobre a retina, e assim estas pessoas não enxergam nitidamente o objeto. O motivo pelo qual isto ocorre pode ser uma deformação do globo ocular ou uma acomodação defeituosa do cristalino. Agora vamos passar a estudar cada um desses defeitos da visão. Em algumas pessoas, a imagem forma na frente da retina. Estas são as pessoas míopes. O olho míope é mais alongado que o olho normal, causando a convergência dos raios luminosos antes da retina. A pessoa com miopia não enxerga distintamente objetos distantes, pois a imagem se forma antes da retina. Para objetos próximos, a nitidez da imagem é perfeita. Como não há defeito no cristalino, a acomodação ocorre normalmente. Acarreta uma aproximação do ponto próximo, que passa a ocupar uma distância menor que 25 centímetros. A correção da miopia é feita com lentes divergentes. Um outro defeito da visão é a hipermetropia. O olho hipermetrópe se caracteriza por ser menos alongado que o olho normal. O olho da pessoa com hipermetropia apresenta uma menor distância entre a retina e o cristalino, quando comparado ao olho normal. A imagem forma-se depois da retina, realizando-se um esforço de acomodação. O hipermetrópe pode diminuir a distância focal e trazer imagens sobre a retina. Com o máximo de esforço de acomodação, o ponto próximo está além de 25 centímetros. A correção da hipermetropia é feita com lentes convergentes. Agora eu vou falar sobre o astigmatismo. É um defeito proveniente da imperfeição da simetria do sistema óptico em torno do eixo óptico. Pode resultar da imperfeição da curvatura da córnea e às vezes da lente. A correção do astigmatismo é feita com lentes cilíndricas, cujo raio da curvatura compensa a deficiência do diâmetro da córnea. Os próximos slides vou deixar como leitura, então você pode pausar esse vídeo e ler. Então temos a presbiopia ou vista cansada, também temos o estrabismo, assim como glaucoma, ceratocone, a catarata e, por fim, o daltonismo. Fazendo um teste de daltonismo. Quem não tem a doença enxerga o número 74 na imagem ao lado. Já os daltônicos podem não enxergar nenhuma cor ou o número 21. Nesse momento eu informo as referências bibliográficas que foram o Plano de Estudo Tutorado do 2º ano do Ensino Médio, volume 2, e mais 4 livros de Física do 2º ano do Ensino Médio. Nesse momento eu expresso meu muito obrigado, eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento. E se gostou, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!